Olá, gente! Boa noite a todos, boa noite. No ar mais um De Frente com Coxinha. Estamos agora ao vivo às 8 horas. 8 horas? O telefone aí, dá uma olhada aí. 8h03. 8h03. Estamos ao vivo agora no YouTube, no canal De Frente com Coxinha e também pelo som da rádio 100.5 FM, a FM Líder. É muito bom tê-los aqui mais uma sexta-feira. Eu estava bem esperto aqui, bem... Não foi meu operador Marcelo Gomes, o Marcelinho, está aqui mais uma vez conosco, somando e mais um De Frente Coxinha. Participa porque hoje o nosso episódio de hoje vai ser muito bom para você que não cumpriu com o seu compromisso, que é declarar seu imposto de renda. Vamos falar sobre imposto de renda. Já, Marcelo, já? Ainda não? Então pronto. Temos um contador aqui, profissional, para mim é o melhor contador do Brasil, viu? Mas antes de eu apresentar não, que ele já faz parte da casa, essa, salvo me engano, é a terceira vez que ele vem aqui, o meu convidado. Espera que eu vou convidar, vou apresentá-lo, mas antes, deixa eu aqui falar com o meu parceiro que vai fazer o podcast comigo hoje. Ele só participa virtualmente, mas quando ele vem para cá, o passe se torna caro, viu, Marcelo? Tirar o conforto do lado dele. Para vir para cá, jornalista Mano Costa, do News Paraíba. Seja bem-vindo, meu irmão, no estúdio novamente, né? Boa noite mais uma vez, Coxa. Boa noite, Vinícius. Nosso Marcelinho, nossos espectadores. Eu estou aonde? Ali? Sim, Ali. É. Nossos espectadores na internet e também nossos ouvintes, nosso público ouvinte na Rádio 100.5 FM. Satisfação. Praticamente minha segunda casa, o estúdio, o Mangaba Estúdio, onde é veiculado, onde é produzido o De Frente com Coxinha. Então, a satisfação, um prazer sempre falar para esse público qualificadíssimo do De Frente com Coxinha. E hoje, um tema extremamente palpitante nessa reta final, né? Daqui a pouco, mais uma semana praticamente, a gente encerra o período, né, de entrega das declarações. Então, hoje é noite da gente tirar muita dúvida. Como você disse, como o melhor contador do Brasil, é? Você já conheceu meu contador? Não, conheci o irmão dele. Hoje eu estou conhecendo ele. O irmão dele, Nosso o Ítalo, um para grande quem é o abraço. Ítalo, em Santa Rita, em Tibiri, Ítalo do Depósito. Não tem como errar, não tem como dar errado, não. Então deixa eu lá apresentar ele. Fica à vontade, meu irmão. Vinícius de Moraes. Seja mais uma vez bem-vindo, mano. Então, Vinícius, viu? Mano, satisfação. Você vai Satisfação, meu irmão. vai ter todas as dúvidas hoje aqui, viu? Já tem uma pautinha preparadinha para ele, já. Então, Vinícius, mais uma vez, seja bem-vindo. Vinícius, que é o CEO da Impacto Soluções Contábeis, que é também chama o quê? A empresa, o meu A escritório? empresa é responsável pela sua empresa. Pela minha empresa, Nós somos empresa, viu, Marcelinho? E você que está ouvindo o som da Rádio 100.5, você que está no carro, você que não declarou imposto de renda. Vinícius, o que tem de novidade já nessa declaração de 2025? O que é que veio de novo? Mudou muita coisa? Bom, Coxinha, primeiramente, boa noite, né, a todos que estão nos assistindo. É grande satisfação estar aqui com vocês, conhecer meu amigo Mano, primeira vez aqui, e saber que ele está presencialmente, o peso é maior, né? A responsabilidade é maior. Então, primeiramente... De uma coisa eu sei, ele vai pegar leve com você. Agora com os políticos ele dá uma coxa. Você não é político, então já fica... Não, até porque você disse que Vinícius é amigo, né? E ele está pesquisando, ele já está pensando nisso. Então, se eu estiver devendo alguma coisa... Então, assim, primeiro uma gratidão estar com vocês aqui, esses dois caras fantásticos de peso, né? Referência. Fico muito feliz, viu, Coxinha, de estar voltando aqui ao seu programa e ver que o time está crescendo e ver que o programa tem tomado uma proporção gigantesca, visitando cidades, fazendo matérias, né, em loco. Eu acho que só tem a crescer, é um trabalho que a sociedade precisa, viu, Agostinho? Eu acho que você, Mano, Marcelinho, toda a equipe envolvida, sem dúvida, o De Frente com o Coxinho, a equipe inteira está de parabéns. Então, é sempre um prazer estar aqui para a sua audiência, falando um pouquinho sobre negócios, sobre empreendedorismo e também sobre imposto de renda, né? A gente está no finalzinho aí, falta pouco menos ali de uma semana, né? Vamos dizer assim. E é preocupante, né? Eu costumo dizer que é preocupante porque essa levada de 2025 do imposto de renda
é um período no qual a Receita vai apertar muito as movimentações financeiras, os cruzamentos de dados, e os números de declarações que foram transmitidas, mano, é muito pequena para o volume que ainda falta, né? Existe uma deficiência também muito grande com as bases de tecnologia, não só da Receita, mas dos órgãos públicos, né, municipais, estaduais e federais, e que insistem em não investir em tecnologia. Nós estamos na era da tecnologia, da inteligência artificial, e é uma preocupação muito grande, porque na reta final um volume de transmissão grande vai transacionar ali, vai também gerar um trânsito muito grande. Gerou agora no dia 20, que é uma data pesada para transmissão de declarações das empresas, e eu estou muito preocupado porque falta muita gente ainda. No início do ano nós tivemos um volume grande de zoom com aquela questão do Pix, mas assim, a novidade que trouxe foi um leve ajuste no teto de obrigatoriedade e algumas novidades muito tímidas com a questão de quem está obrigado ou não. Mas eu acho que a mão pesou também em quem investe em bolsa, tá? Vai sofrer sim, vai cair na malha fina sim. Os cruzamentos de dados, a inteligência artificial veio para ficar. Eu não vou nunca jamais ensinar Padre Nosso a vigário, mas eu queria começar do começo. Comece, vai lá. Hoje a gente tem praticamente um produtor, ele tem um podcast, diria no bom sentido um blogueiro. Então a gente entende que Vinícius hoje é um multifunções. O que faz exatamente um contador nos dias de hoje? Mano, a imagem do contador, que eu vou falar aqui é polêmico, mas é a verdade. A imagem do contador para a sociedade ou para a empresa não é boa. A verdade é essa. Se você entrevistar 10 empresários hoje, 8 ou 9 vai dizer que não está satisfeito. Mas por que isso? Porque o contador ele tem aspecto de gerador de guia, de levar problema, de boleto, de folha de pagamento, de que só aciona o contador na hora de cobrar os honorários contábeis. Então, isso me inquietava muito. Eu sou um defensor da minha classe, hoje eu sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, estarei cumprindo o meu mandato com muita maestria até o final de dezembro, onde eu cumpro ali um mandato de 4 anos e não pretendo mais participar. Eu acho que eu já dei minha contribuição apenas com o mandato, fiz o que eu pude, mas isso me inquieta, você ser um profissional de contabilidade e não defender a sua profissão. Então, tendo essa inquietude, eu disse, poxa, a gente tem que criar um negócio que quebre as barreiras, né? Que a gente ajude o empresário, que aquela geração de guia, mano, hoje eu tenho um robô que ele faz automático. Hoje eu tenho um robô que ele captura as notas, ele apura, a equipe analisa e o robô já manda para o cara dentro de um portal do cliente, o cara vai lá, pega, já paga automático. Então, o básico tem que ser feito de forma automática, né? Existe falhas? Existe, porque nós trabalhamos com pessoas são falhas, eu sou falho, você é falho, todos nós somos falhos. Então, a gente busca diariamente, incessantemente, que o básico seja feito. E o que faz um contador? O contador cuida disso, cuida da empresa, da tributação, da melhor escolha de uma tributação, da folha de pagamento, da parte trabalhista, da parte contábil, que é uma parte mais técnica do negócio. Eu costumo dizer que o contábil é a planta de um prédio, né? E o restante é a imagem. Então, o contábil é a planta no prédio. Geralmente você nem vê, né? Você quer ver a estética. Então, a escrita contábil é a parte mais importante da contabilidade. E poucas empresas têm. Poucas empresas valorizam, né? Qual é o maior erro que as pessoas cometem hoje ao cuidar das suas finanças? Negligenciar, né, as pequenas orientações. Se você me fala de finanças pessoais, é exatamente o cartão de crédito. Maior erro. O maior vilão. Mas quando você vai falar de empresa, o maior erro hoje do empresário é negligenciar a importância do gestão financeira e misturar suas contas pessoas físicas com pessoa jurídica. Esse é o maior erro. Isso aí mata, né, bicho? E é normal, é natural isso. É muito natural que você misture. Então, assim, o contador ele tem um papel importantíssimo no apoio da decisão do empresário. Importantíssimo. Então, dentro do que a gente observa, eu disse, não, a gente não pode criar uma empresa que é igual às outras. Nós precisamos criar algo muito maior. E foi aí onde nasceu o projeto, que a gente chama Central de Negócios, onde esse projeto ele vai muito mais além de geração de guias.
a gente lá, você, a partir do momento que você entra na empresa, você recebe o suporte desde o planejamento da constituição da sua empresa. Nós criamos um elo, inclusive, mandar um abraço para a nossa gerente, que é parceira também da estrutura, que é a Eunice, que é uma gerente de pessoa jurídica do Cicobi. Então, a gente já faz o canal direto. Mas se o cliente não for o perfil de abrir uma conta no Cicobi, por exemplo, se ele for uma imobiliária, se ele for uma construtora, nós vamos conduzi-lo para o melhor. Então, nesse caso, a Caixa Econômica. Então, nós estruturamos o negócio desde o início ao final. Ah, Vinícius, eu tenho folha de pagamento. Então, nós damos o suporte desde da implantação do plano odontológico, do cartão benefício, enfim. A ideia é que o nosso cliente ele não busque em outro lugar. Ele consiga lá dentro ter toda essa estrutura. Dá muito trabalho, não é do dia para a noite, mas hoje nós temos a estrutura de marketing, nós temos uma equipe de vendas, um financeiro, um contábil, fiscal. Nós estamos em processo de reforma, então nós estamos estruturando uma cafeteria lá na frente, mas não é uma cafeteria para você tomar café. Não é cafeteria para vender café ou vender lanche ou vender. É café para fazer negócio. Então a ideia é que a gente tenha uma estrutura que você sente lá com o seu cliente ou com um possível cliente. Um cowork. Não necessariamente um cowork, porque o cowork, mano, e Luciano, é uma estrutura onde você aluga e você usa endereço fiscal e estrutura física, né? A ideia não é essa. A ideia não é ter uma estrutura de cowork. É uma estrutura provisória que você chega, você pode até usar uma semana, 2, um mês, mas a ideia é algo muito mais rotativo, que você sente, faça uma reunião, que você leve sua equipe, monta um treinamento, que você grave podcast lá. Então, hoje nós temos um estúdio, estamos estruturando o segundo, inclusive a estrutura do... O estúdio lá é muito bacana o estúdio lá. Eu estive lá e... Já gosto da primeira. Primeira, qualidade, tudo. Então, agradeço, foi top. Hoje quem esteve lá participou, ajudou na construção do projeto. E a ideia é essa. Então, por exemplo, nós temos diversos clientes que precisam ganhar autoridade digital. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem nossa estrutura, onde a gente, desde a criação do podcast, até colocar no ar, até trazer entrevistado, a fazer os cortes, a criar a identidade visual, porque a gente entendeu, mano, que não é só aquela contabilidade básica. Tem que ser feita, muito bem feita, mas a gente precisa auxiliar o cliente, o empresário, em todas as áreas. Ah, isso aqui não é minha especialidade, não, mas nós vamos te ajudar em te conectar com quem é. Né? Eu acho que isso é o mais importante. E aí, Coxa? Lembrar o seguinte, vamos também abrir o espaço para os nossos espectadores. Você que está ouvindo no rádio, quiser nos acompanhar pelo YouTube, vai lá, canal de Frente com Coxinha. E você pode, lá no nosso chat, perguntar ao nosso convidado, ao Vinícius, o nosso contador, e participe lá, faça a sua pergunta. Você entra lá no chat e pergunta e participa. Certo? Pessoas que... Qual o valor? Até que valor a pessoa é obrigada a declarar o imposto de renda? Deixa eu incrementar essa pergunta. Quais são as principais obrigações da pessoa física em relação ao imposto de renda? Tá, primeiro ponto é que a gente tem que estar muito atento. Nós tivemos um zoom grande no início do ano, que foi a questão do monitoramento do PIX. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Movimentação financeira, monitoramento do PIX, não tem nada a ver com a obrigatoriedade de imposto de renda. Primeiro, a Receita já sabe, mano, todas as suas contas bancárias, todas as suas chaves PIX, todos os seus limites de cartão de crédito e empréstimo, se está devendo, se não. Então, as instituições financeiras transmitem para a base da Receita, através de declarações, diversas informações, inclusive seu extrato bancário completo mensalmente. Então, a Receita, em posse disso, conexão direta com o Banco Central, e aí já tem essas informações. O que aconteceu no início do ano é que a Receita, por incrível que pareça, ela diminuiu o valor do monitoramento. Então, gerou um zoom, a galera, poxa, e agora você pega... Quer dizer que as pessoas eram monitoradas com muito mais por não saberem, a ignorância causava uma certa acomodação, e quando se falou em monitoração para baixo, atentaram para a palavra monitoração, monitoramento. E aí você olha o poder da imprensa, olha o poder da da comunicação, da informação, né, mano? E aí muita gente não valoriza isso. Então,
houve esse zum e todo mundo, cara, gerou uma queda no volume de Pix, você nem imagina. Os caras ficaram desesperados, o Banco Central, o governo. Rapaz, só que não sabiam que estavam já sendo monitorados para muito mais. Há tempo, a Receita já sabe. Eu costumo dizer, olha lá, se ela não já souber que a gente está aqui no podcast. Então, você está sendo monitorado. E eu já digo o seguinte, você está tendo uma excelente oportunidade de entregar o teu imposto de renda, meio que regularizar a tua movimentação financeira e não ter problema futuro. Então, a sua movimentação, dependendo do volume, pode sim ser pego numa malha fina, você pode sim ser chamado para justificar isso, mas a Receita ela tem dificuldade, porque ela não sabe se aquela movimentação, um Pix, por exemplo, que eu te faço para você pagar um aluguel ou pagar uma pizza para a gente, ele não sabe se aquilo é renda. Ele não consegue provar. Já na empresa, não. Na empresa entrou, tudo que caiu, Pix na conta, emita sua nota, ofereça a tributação, porque você vai ser pego. Tá? Mas na pessoa física, é a oportunidade de regularizar essa movimentação. Poucos sabem, mas o imposto de renda é para todo mundo entregar. Todo mundo. Mas nisso, e eu tenho que entregar, pelo volume da declaração, você não está obrigado, ou seja, você não vai sofrer uma multa. Mas você pode entregar? Pode entregar. E aí, geralmente, é um instrumento de planejamento financeiro. Ô, Vinícius, eu estou olhando aqui, é o rendimento de R$ 30.639,90, não é isso? 33.888. Foi atualizado nesse ano, né? Para 33.888. Mas vamos lá, eu vou falar bem no popular, para quem está agora no rádio, na zona rural de Santa Rita, quem está em Bahia, no Conde, Jacumã, Sapé, Mari, Cruz do Espírito Santo. Vamos lá, eu recebo esse valor e, vamos lá, eu pago aluguel. Aí tem como eu na minha prestação nessa declaração, incluir aluguel, pensão, pessoas que pagam pensão alimentícia, deixa eu ver, o que mais? Os gastos, água, luz, o que entra nessa declaração? Lá. Primeiro ponto, esses 33.888 mil de rendimento é aquele rendimento que você recebe de uma empresa todo mês. Ao final do ano, se esses rendimentos ultrapassar 33.888, você está obrigado. Depois de 30 de maio, se você não entregar, você já recebe uma multa de R$ 165,74. Inclusive, seu CPF pode ficar inápto, uma série de situações, inclusive bloqueio de contas bancárias. Então, existe um rol de obrigatoriedades que, se você estiver dentro daquilo ali, você tem que entregar. Mas, Vinícius, e como é que funciona isso? Existem despesas que a gente chama de despesas dedutíveis. Como assim? Essas despesas ela diminuem a tua base de cálculo para oferecer a tributação. Por isso que a declaração ela chama declaração de ajuste anual, porque o imposto ele tem que ser pago todo ano. No final, eles vão fazer uma prestação de contas aqui. Se você pagou demais, eu te devolvo. Se você pagou de menos, você vai pagar. Então, por isso chama ajuste anual. Mensalidade de escola, plano de saúde, aluguel. Isso. E aí, o que é que está dentro da despesa dedutível? Despesa escolar, educacional, seja, né, o grau normal ou o superior. Despesa com saúde. E aí, existem limites. Né? Despesa educacional, existe um limite. Já a despesa com saúde, não. É limitado, porém, quando você ultrapassa de despesa dedutível acima de 50 mil, a Receita já te pega e bota numa fase de malha fina automática. Se você tiver tudo certo, ele diz, pode passar, libera que está tudo certo. Mas ele vai te olhar com um olhar diferente se você tiver uma despesa dedutível. De 50 mil com saúde no ano. Isso, né? Já cai na malha fina direto para que um auditor possa analisar. Então, pensão alimentícia também é dedutível. Porém, mano, se for mediante uma determinação judicial. Antigamente, não. Antigamente, eu pagava lá a minha ex-esposa R$1.000 por mês, eu poderia juntar 12 mil e eu lançava na minha declaração. E os cruzamentos de dados estão aumentando. Então, a Receita diz, não. Então, se eu tenho 12 Pix de R$1.000 para minha ex-esposa e eu digo que paguei 12 mil de pensão, automaticamente nesse cruzamento vão identificar de alguma forma. Ou identificavam? Não. Antigamente você lançava e dava certo. Hoje não. Hoje você tem que ter uma determinação judicial. Entendi. E você só pode usar aquele valor que você determinou. Entendi. Mas eu pago mais. Aí já é um problema seu. Na decisão... Na decisão é isso. Inclusive ele pede o número do processo. Se você é bacana com teu filho e de repente entrega uma grana a mais, isso. É questão sua. Isso, exatamente. E aí houve uma mudança porque a pensão deduz,
mas a pensão também tributava a minha ex-esposa, por exemplo. Entendi. E aí porque é uma renda dela. Mas aí o STF entendeu que é uma renda de sobrevivência. Entendi. Então muita gente perdeu dinheiro e continua perdendo, viu, Coxinha? Porque você tem direito a restituir os últimos 5 anos. Então imagina a quantidade de pessoas que nos últimos 5 anos, por exemplo, ofereceram a tributação para a pensão alimentícia e pagaram o imposto, muitas vezes alto, e agora poderia retificar as declarações, entrar com a defesa para recuperar esse dinheiro e não fizeram. Então, muita gente perde dinheiro com isso. Então, a pensão alimentícia também é dedutível. Então, você que paga a pensão alimentícia, que tem um documento, uma decisão judicial, você pode lançar e fazer essa dedução. A previdência privada. Existem vários modelos de previdência. Existe a PGBL e a VGBL. Então, a PGBL, que é um plano de vida, você pode deduzir até 12% do seu imposto. Porém, você tem que entregar a sua declaração no formato completa. Só para ser um pouquinho mais claro, a declaração de imposto da pessoa física, o programa já lhe dá uma opção. Mano, tá aqui suas 2 opções. Ou pelo formato completo, pelas deduções legais, ou se Coxinha não tem tanta despesa dedutível, eu lanço um desconto simplificado para ele. Então, o sistema já lhe apresenta isso, porém, você precisa lançar direito, correto, todas as informações. Então, despesa dedutível, educação, saúde, previdência privada, pensão. E aí, Vinícius, o aluguel entra? Não para todos os contribuintes. Eu sou contribuinte normal. Eu tenho dedução? Não. Só se eu for um autônomo, se eu for um profissional liberal, por exemplo, um dentista, e eu oferecer minha tributação do meu rendimento pela pessoa física. Então, eu apuro minha tributação através de uma ferramenta que a gente chama livro caixa, e todo mês eu recolho o carnê-leão. Aí sim, eu comprovando a operação, que eu tenho um aluguel, eu tenho algumas despesas com produtos, insumos, eu consigo diminuir minha base de cálculo, e aí sim entra aluguel, para oferecer a tributação do profissional liberal, no caso, no livro caixa, carnê-leão. Mas, numa regra geral, o aluguel não é dedutível, Coxinha. Pode. Prossiga. Quais são os erros? Você enumerou uma série de situações. O que provavelmente deve levar muitas pessoas a cometerem erros nas suas declarações, até porque a gente sabe que muita gente faz sozinha, sem auxílio de contador, enfim. Quais são os erros mais comuns que podem ocorrer nessas declarações, diante de tantos detalhes que você coloca? Tá. Primeiro ponto é que a gente tem hoje uma ferramenta chamada declaração pré-preenchida. Então, você que está nos assistindo, não faça a sua declaração sem utilizar essa tecnologia, que é uma tecnologia... A pessoa que está fazendo sozinha em casa, você está, né? Isso, sozinho em casa. O que é a declaração pré-preenchida? Através do seu acesso gov.br, no modelo ouro ou prata, você vai importar dentro do sistema e o sistema já vai puxar da Receita as informações que estão dentro da Receita. Ou seja, por que o imposto de renda começou em 15 de março e vai acabar agora em 30 de maio? Porque do início do ano até 15 de março é o período onde as empresas bombardeiam a Receita Federal de informações. Ou seja, o seu rendimento, o meu rendimento, as empresas recebem na base da Receita essas informações. E aí, de 15 de março até maio, é onde a gente faz a entrega da nossa declaração. Então, quando eu uso a pré-preenchida, ela já puxa o que está na base da Receita. É confiável? Não digo que é confiável, mas ela já puxa muita informação e evita você cair numa malha fina. Os principais erros, você negligenciar sua organização financeira durante todo o ano. É notório que no nosso país, as pessoas que gerem o seu negócio ou gerem a sua vida financeira, elas não têm a organização financeira, nem têm a organização do seu patrimônio. Então, qual é o principal erro? É isso. Aí, rendimento, eu não lançar o rendimento correto. Meu patrimônio, muita gente não lança a conta bancária, eu não lanço a aplicação financeira, ou seja, omissão de patrimônio. Ou lançamento de despesa dedutível de forma errada. Eu pago o plano odontológico do meu neto. Eu não posso lançar, mano. Só posso lançar se for meu filho. Eu posso lançar o do meu neto se eu tiver uma decisão judicial que ele me dê a tutela dessa criança. Então, existem algumas regras, e a Receita está muito atenta nisso, e ao cruzamento de dados, para que você possa transmitir a declaração com cuidado. E aí eu vou muito mais além. Poxa, mas todo ano eu faço minha declaração e nunca tive problema e sempre tenho a restituir. Porém, muito cuidado, procure um profissional de contabilidade, procure um especialista, mano. Por quê? Muitas vezes você está entregando certo, porém da forma errada. Então, muitas vezes a gente pega uma declaração e eu pego a tua vida financeira. E aí, às vezes, você está com uma aplicação de 100 mil.
numa bolsa, aí está perdendo dinheiro, aí está numa poupança perdendo 20 mil reais por mês, quando na verdade esse recurso era para estar aplicado no LCI ou no LCA, que é isento de imposto de renda, ou também numa previdência privada. Então a gente faz um planejamento financeiro, a gente não corrige na hora porque já aconteceu, mas a gente consegue te ajudar para os próximos anos. E também a gente consegue muitas vezes identificar falhas que, por exemplo, você na correria não lança a despesa educacional do seu filho. E aí uma equipe de especialistas, quando pega, digo, opa, isso aqui está faltando, você tem filho? Tenho. E cadê a despesa educacional? Eita, esqueci. Então, os principais erros são esses, as informações erradas e ainda mais, quando você transmite, você não acompanha o processamento dessa declaração. Cai numa malha fina, eu preciso resolver logo, para que eu evite que isso vire uma dívida ativa, um processo, algo do tipo, e às vezes uma dívida e um erro simples se transforma em um prejuízo muito maior. Vai, Coxa. Para o MEI, o que é necessário para ele declarar aí o imposto de renda dele? O MEI, Coxinha, ele não está no rol de obrigatoriedades do imposto de renda, tá? Então, se por si só o cara tem um MEI, ele não precisa entregar a declaração. Como assim, Vinícius? O cara tem uma empresa, mas não precisa entregar a declaração? Pela obrigatoriedade da Receita, não. Mas, né? mas se ele estiver movimentando. Isso. Mesmo assim, ele não é obrigado, porque a lei é clara. Tem a lista de quem é obrigado. Lá não tem. Quem tem empresa MEI. Porém, todavia, você tem uma empresa, você está tendo movimentação. E a movimentação do MEI não é o meu rendimento. Eu sou o Vinícius, tenho uma empresa MEI, a empresa tem faturamento. Vinícius tem rendimento? Não. Porque aquilo, tecnicamente, é o faturamento da empresa. Entendeu? Então, dentro do imposto de renda, é a oportunidade que eu tenho de declarar que daquela empresa eu estou tirando um determinado rendimento. Existem algumas formas de cálculos, mas nada oficial. Mas sim, a gente precisa ter um formato de cálculo para que eu possa dizer que daquela minha empresa MEI, Vinícius, pessoa física, tem um determinado rendimento. Também posso afirmar que imposto de renda é planejamento financeiro. Muita gente, através de uma consultoria ou de uma declaração de imposto de renda assertiva e correta, consegue sim ter um bom relacionamento à instituição financeira, tirar um carro financiado, tirar um apartamento, tirar uma casa. Então, assim, a declaração de imposto de renda é a oportunidade, mano, que você tem de escriturar o seu patrimônio. Você entrega o imposto de renda, cadê sua casa, mano, que você tem? Não botei não. Como assim? Se lá na sua declaração está dizendo que precisa registrar os seus bens, por que você não colocou? Ah, mas tem uma conta bancária que eu nem uso. Mas lá está dizendo que você tem que declarar, porque você não colocou. Então, é a oportunidade que você tem que escriturar o seu patrimônio. Já vi diversas famílias com problemas gravíssimos, porque o pai, a mãe, o avô, o primo, faleceu e não estavam os bens na declaração de imposto de renda. Pronto, aposentado. Ele é obrigado a declarar? Coxinha, ponto importante que você traz. É uma situação que muita gente também perde muito dinheiro. O aposentado, ele é obrigado se ele tiver aqueles tetos lá de rendimento. Tá? Não é porque ele é aposentado. Muita gente tem dúvida, mas meu avô tem 90 anos, ele não precisa mais declarar. Precisa. Se ele estiver dentro da obrigatoriedade, ele pode ter 150 anos, ele precisa declarar. O que existe é acima de 65 anos. Se o rendimento ele for de aposentadoria, você tem uma faixa de isenção. Em média, 25 mil alguma coisa. Então, passei de 25 anos, esse meu rendimento é de aposentadoria, eu tenho 25 mil que não vai ser tributado, que é uma faixa de isenção. Porém, o que mais a gente precisa tocar nesse assunto é o rol de doenças, de moléstias graves, que merece atenção e isenção. Então, tem uma série de doenças que se você teve, como por exemplo, câncer, cegueira, mal de Parkinson, não vou lembrar aqui todos, mano, mas se alguém da sua família teve uma doença grave, procure um especialista para entender se aquela doença tem isenção de imposto de renda. Aí mais uma dúvida, eu tive a doença, mas eu tenho rendimento de uma atividade de uma empresa, não tem isenção. Essa isenção é para rendimento que veio de uma aposentadoria. Aí sim, é isento total. Nós tivemos uma cliente lá no escritório, Dona Isabel e o seu Walter, mandar um abraço, que a gente conseguiu colocar na conta 50 mil. Meu amigo. É impressionante, uma alegria enorme a gente ficou lá, porque ela teve a carta de isenção pelo câncer,
E ela conseguiu a concessão, não foi com o nosso suporte, né, com a equipe jurídica, conseguiu a concessão da isenção, trouxe para a gente a documentação, nós entramos com o processo, retificamos as declarações e conseguimos, nos últimos 5 anos, recuperar mais de 50 mil. Por quê? Porque ela tem essa doença. Então, quantas milhares de pessoas, coxinha, mano, está assistindo aqui a gente, que precisa dessa informação. Dizer, rapaz, dona Chiquinha, minha vizinha teve uma doença, não é? Teve uma doença e precisa ter esse processo de isenção. Então, fiquem atentos, contem com a gente, sigam aí Impacto Soluções Contábeis, sempre dando dica para poder ajudar vocês. Porque a SLU é tão melhor do que qualquer outro modelo em relação à proteção de patrimônio. Explica para a gente isso, por que a SLU está tão em moda e é tão indicado pelos contadores. Muito bom. Vamos lá. Existem classificações tributárias diferentes e existem naturezas jurídicas também diferentes. Então, por exemplo, a primeira eu vou trazer o empresário individual. Certo. Tá? Essa é aquela empresa que eu abro sozinho, não tenho sócio, e muitas vezes ela é até mais barata para constituir empresa como essa, mas o problema dela é que o meu patrimônio pessoal se envolve com o patrimônio pessoa jurídica. Então, se eu abrir uma empresa e eu tenho casa, carro, enfim, eu tenho lanche... Pessoalmente, e essa minha empresa se envolver em processos judiciais, sei lá, usar um termo popular, calotes em banco, dívidas comerciais no mercado, o meu patrimônio pode ser atingido. Então, dentro de um processo judicial, o juiz vai dizer, mano, não, mas a empresa faliu. Não. Estou aqui, sua casa, seu carro, eu consigo misturar o teu patrimônio com o patrimônio da empresa. Já na Eireli, que antigamente era Eireli, e aí houve uma briga muito grande, porque a gente ia registrar na junta comercial uma empresa, você tinha que ter, no mínimo, 100 salários mínimos. Sendo que quando você registrava, a junta, pelo um equívoco, pedia que você comprovasse. Olha que absurdo, né? A junta comercial exigia um comprovante que você tem... Os 100 salários mínimos. Não acredito, meu amigo, era uma luta. E aí, depois de muito questionamento, os órgãos de classe, não, isso não existe, as instituições... Eles disseram, não, realmente a junta comercial não tem competência para exigir se eu tenho ou não. O papel da junta comercial é um cartório comercial, você vai registrar, beleza. Sendo que quando isso começou a ir para a prática, os caras iam abrir empresa e diziam, não, a limitada, a sociedade limitada, que era melhor... ela precisava ter um sócio. Aí foi quando nasceu a natureza do laranja. Eu boto o mano como meu sócio, às vezes com 1% do capital, é um laranja. Mas por que laranja? A turma liga muito laranja a uma forma pejorativa. Mas não, era com um cara que eu colocava a minha sociedade, porque eu tinha que ter um sócio, sem necessidade de envolver, né? E aí nasceu a Eireli. Quando ficou essa briga de que a empresa Eireli, que tem uma natureza jurídica melhor, que protege o patrimônio como a limitada, poxa, eu quero proteger, eu quero ter uma limitada, eu tenho que ter outro sócio. Aí foi quando criou a Eireli. A Unipessoal. Sim. A Unipessoal veio depois, certo. A Eireli. Tá, e aí, quando começou essa discussão com a junta comercial, eu preciso de depositar os 100 salários mínimos, e ficou aquela confusão. E aí, disse, não, poxa, isso não existe, a gente está ajudando ao mercado bagunçar. Vamos criar a sociedade unipessoal, que é isso, a limitada de um único sócio. De um único sócio. Isso aí foi um avanço. SLU. Isso foi um avanço. E aí foi quando transformou a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. É aí que vem o LTDA. Como que é na prática? Quer dizer que o patrimônio da empresa é da empresa. O meu empresário é outra. Mas calma, mano. Muita gente confunde, abre uma limitada, faz o que quer e acha que não vai ser alcançado o seu patrimônio. Vai sim. Se o juiz, dentro de um processo criminal, legal, um processo que ele entenda que houve dolo, o que é dolo? Dolo é quando você teve a intenção de fazer. Você fez a intenção de forma intencional, você fez aquilo de forma intencional, você tirou um empréstimo de forma intencional, você ocultou a movimentação, você cometeu um crime de forma intencional, o juiz tem um poder de derrubar o regime e alcançar seu patrimônio, sim. Tá? Então é importante a gente saltar isso. Mas por que é muito bom? Porque libera uma linha de crédito melhor. Se você abrir um MEI, você não vai ter uma linha de crédito igual ter uma limitada ou uma empresária individual.
né? Então você consegue ter mais relacionamento financeiro, consegue ter mais crédito, você consegue ter muito mais movimentação financeira, você consegue ter mais relacionamento e, além disso, protege o patrimônio do empresário. Show de bola. O homem é bom, viu? O homem Primeira. é bom. O homem é bom. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui. Daqui a pouquinho eu vou prestigiar nossos espectadores. Você está no rádio, pode ir lá no nosso canal do YouTube, canal de Franco Coxinha, e fazer a sua pergunta ao nosso convidado, que é o Vinícius de Moraes, contador, diretor da Impacto Soluções Contábeis, que é a empresa que toma conta Da sua empresa. da minha empresa. A empresa é verdade. Depois eu vou levar lá no escritório para Certo, você na hora. conhecer lá o espaço lá. É show de bola, moderno, muito bacana. prazer receber aconchegante, Vamos lá. muito bom. Deixa eu aqui abraçar aqui rapidinho a Diana Pinheiro, o Mauro Silva lá na Baía da Traição, o Edilson Rodrigues lá em Santa Rita, o Márcio Justino, dizendo que o homem é bom. Deve ser Márcio Justino lá de Santa Rita. Acho que é ex-vereador. O cunhado da vereadora Jaqueline, né? Roberto Lima Careca também lá de Santa Rita nos Careca. acompanhando. Felipe Bezerra fez mandou uma pergunta e daqui a pouco ele pergunta, tá certo? Faço a pergunta dele, porque você nos dá licença alguns minutos para o Imano trazer um pouco da política que aconteceu durante essa semana lá na cidade de Santa Rita. Se o Mano quiser acrescentar do estado, a gente vai-se embora. Bora, Bora-se embora. Viu? Então fica à vontade. Tem café? Quer café? Aqui Daqui a pouquinho a gente vai comer um hot dog. Põe um café pro cara. Grande, olha aqui. O cafezinho tá aqui. Toma aqui. Esse café não pode faltar, não. Isso aqui, café é top demais. Então vamos para a política agora, Mano. Já Vamos que lá. toda semana Mano entra de casa e a gente agora vai estar agora tete a tete aqui. Vamos lá. Não é de frente, mas é de lado. Não, De lado. simbora. De lado. Essa semana, quem roubou a cena foi o prefeito de Santa Rita, Jacques Salvino. Mais uma vez, né? Mais uma vez, Tá surpreendendo. Tá se movimentando muito. Jackson tá se movimentando muito. Muito bem. Esteve em Brasília, na marcha dos prefeitos. Conta pra gente que ontem eu e o Mano Costa tivemos a satisfação de papear com ele. Foram 10 minutos, viu? Quase 11 minutos. A conversa rendeu, não foi? Rendeu, parecia um podcast. Um mini podcast. Um mini podcast. A gente sabatinando ele lá sobre a ida dele para Brasília. Verdade. E sem falar que ontem teve a padroeira Santa Rita de Cássia, a procissão. Encerramento dos festejos, né? Da novena. E tinha político, banda de lata, viu? Homem, invadiram Santa Rita ontem. Tinha mais político que os fiéis, viu? Foi. Mas vamos lá. Bora. O que tanto Jacques Salvino trouxe na bagagem, mano? Olha, nós fomos surpreendidos já na segunda-feira com algumas fotos, algumas imagens e vídeos, né? Já da repercussão no final do dia, já à noite, já adentrando a noite, a equipe, né, de comunicação do prefeito soltando os vídeos de audiências importantes, com ministros importantes. Na verdade, Jackson esteve com o ministro da... Wellington Dias. eu estou tentando lembrar, porque é um nome bem grande, o nome do ministério. É Segurança Alimentar... Depois você vê, é um nome bem grande. Enfim, o Wellington Dias é o secretário de Bem-Estar Social de Lula. Pronto. Aí você diz aí daqui a pouco o nome do ministério, que é grande, o nome é bem gigante. E a gente sabe que é uma área nevrálgica no Brasil inteiro, e em Santa Rita também uma das áreas mais sensíveis, que é a área social. E lá foram discutidos a agenda cumprida com o ministro, pelo prefeito e equipe. Foi uma agenda que foi reservada, uma reunião agendada, digamos assim, um encontro agendado pelo gabinete do deputado federal Rui Carneiro. As duas agendas que o prefeito cumpriu junto ao governo Lula foram feitas, né, foram destacadas pelo gabinete do deputado Rui Carneiro. E aí muito importante porque nesse encontro com o Wellington Dias discutiu-se a chegada de mais um CRAS em Santa Rita, um CREAS, o CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social, o CREAS que pertence à Rede de Proteção à Infância e Adolescência, salvo engano, acho que é esse o trabalho do CREAS. Também um Centro POP,
O ingresso de Santa Rita no programa Acredita, que é uma espécie de financiamento, é uma linha de crédito que é disponibilizada pelo Ministério, e também o reforço no PAA, mais verba para Santa Rita, mais dinheiro para Santa Rita, que é o programa de aquisição de alimentos, onde o município adquire da agricultura familiar para distribuir através de um banco de alimentos para as famílias sob estado de vulnerabilidade. O Banco de Alimentos, que é um programa importantíssimo em toda a cidade, para toda a gestão, porque ele fomenta uma verdadeira cadeia de produção, quando o agricultor familiar, a macaxeira, o inhame, a batata, as hortaliças, verduras, o hortifruti como um todo, ele produz, vende através de cooperativas para a prefeitura, que distribui esses alimentos com as famílias carentes do município. Então, há a expectativa de um reforço importante no PAA, que é a chegada de mais alimentos para serem distribuídos com essas famílias em Santa Rita. O Wellington Dias é ministro do Desenvolvimento e Ação Social, Família e Combate à Fome do Brasil. É pequeno, é fraco ou não, cara? É grande. E aí, o outro encontro, ainda na segunda-feira, isso foi no início da semana. Também reunião agendada pelo gabinete de Rui Carneiro, onde foi toda a comitiva do prefeito com o André Siciliano, que ele é secretário-geral da Presidência da República, e é o que está discutindo e destinando as verbas do PAC para os 5.570 municípios brasileiros. E aí o prefeito adiantou para a gente ontem, no papo que teve com a gente, ele visitou outros gabinetes, a exemplo de Damião Feliciano, se eu não me engano, esteve com Efraim também, deu aquele giro dentro do Congresso, o que é muito importante para uma cidade como Santa Rita estar em contato com a classe política. Só abrindo um parêntese, o prefeito dizia que, olha, na inauguração, dizia a gente ontem, lá na frente da igreja, na inauguração do Centro de Convenções de Campina Grande, o governador foi ao microfone e elencou todos os agentes políticos que contribuíram com a construção do Centro de Convenções de Campina Grande. E ele nos indagava, por que Santa Rita não pode ter uma lista de agentes políticos que contribuem com o seu crescimento? Então, o que ele disse para a gente, já está nas nossas redes sociais, não o diminui dialogar com todas as correntes políticas que queiram contribuir com o desenvolvimento de Santa Rita em tempo hábil, cumprido 25, quando chegar a 26, ele vai sentar com o seu partido Progressistas e discutir quem é o candidato a federal, quem é estadual, quem é o candidato a governador e a senador do grupo. E eu acho que é assim que deve ser. Mas porque até mesmo, para você que está ouvindo a gente no rádio, está nos assistindo agora, queira ou não, toda eleição, toda campanha, vários deputados invadem Santa Rita. Muito. Santa Rita é votada por muita gente. Muita gente. Por que não cobrar deles? Pedir, vem cá. Aliás, Santa Rita vota em muita gente. E muita gente, Para estadual, para federal, para senador. Então, é justo. Já que está de parabéns. Não já começaram ontem na Romaria a buscar votos em Santa Rita? Desprendimento. Não já foram ontem na Romaria buscar votos? Tiveram inúmeros, eu não vou citar nome aqui, não vou fazer propaganda. Coxinha, tinha uma legião de políticos ontem na Romaria, a troco de que essas pessoas estavam há 1 ano e meio da eleição dentro de Santa Rita fazendo o quê? Graça pro povo, em busca de votos. São votados em Santa Rita, tem mais a obrigação de contribuir. Como ele disse, certeza. Olha, a prioridade desse momento é o projeto de desenvolvimento da cidade. Em 2026, eu converso com o meu partido e a gente decide o que fazer da vida. Errado não está. Tem gente ouvindo agora e dizendo, mas tem gente que torce por ruim, para o melhor, para o pior. Quanto pior, melhor. É isso mesmo. Infelizmente. Mas ano que vem, Santa Rita vai ter um monte de candidato. Eu quero ver se vão votar nos de Santa Rita. Eu quero ver quantos desses votados em Santa Rita vão direcionar emendas para a construção de Santa Rita. Pronto, Para destravar as obras faraônicas e fictícias que começaram o ano passado e nunca foram terminadas. É isso mesmo. Santa Rita é um verdadeiro canteiro de obras a céu aberto, de obras que só serviram para fazer mídia e propaganda, de autopromoção de alguém que já passou e que deixou a ideia, deixou a sensação de que Santa Rita era a Meca da Paraíba. E hoje a gente vê a realidade de Santa Rita qual é. Um cemitério de obras inacabadas, herdadas pela gestão de Jackson,
como prefeito, nada mais do que a obrigação dele tocar essas obras, e é o que ele está procurando fazer, pelo menos é o que está... Ontem nos confidenciava que 12 obras em andamento em Santa Rita. 12 obras que estão tendo continuidade. E em relação às áreas alagadas, com esse contato que teve com a Secretaria-Geral da Presidência da República e essa inserção de Santa Rita nas obras do PAC, um plano de macrodrenagem dessas ruas será apresentado ao governo federal para que chegue essa verba, para que chegue esse dinheiro, para que as ruas que alagam em Santa Rita sejam drenadas definitivamente e deixem de alagar. Que bom. Esperamos que isso aconteça. Foi o que me foi dito ontem. Foi. Está lá nas nossas redes. Por quê? É o seguinte, é muito fácil. Quando chove, agora alaga aí, fala mal de prefeito, porque o prefeito não fez. Mas olha para quantos não passaram. Quantos não passaram e a gente viu a cidade se acabando na água lá, alagada. Mas Santa Rita não era a melhor cidade do Brasil nos últimos 8 anos. Santa Rita não foi chocada em um ovo. Não nasceu de um ovo que foi chocado no dia 1º de janeiro de 2017? Santa Rita não nasceu no dia 1º de janeiro de 2017? Então, no dia 31 de dezembro de 2024, ela deveria ser a melhor cidade do mundo. E o que a gente vê hoje, sem as maquiagens, sem as cortinas de fumaça, sem as invenções, sem os novos fatos criados diariamente para desviar foco, a gente começa a entender o que é Santa Rita de verdade. Qual é a Santa Rita herdada por Jackson? Ele chegou agora, né? Se a verdade dói, se não dói, se tem gente querendo fazer drama enfim, aí é problema de cada um. Mas vamos continuar. Bora. Ou seja, essa ida dele para a marcha dos prefeitos foi positiva, né? Mas muito. Vamos só aguardar se chegar os frutos. Exatamente. Começar a gente esperar o tempo, se plantou, esperar a colheita desses frutos que foram semeados. E eu não tenho dúvida alguma, até porque a gente teve também você teve, né, a informação de que o governo do estado vai entrar também com uma série de calçamentos. Série de calçamentos. Lá na entrevista eu perguntei, é verdade que nessa parceria da Prefeitura de Santa Rita e o governo do estado, Jackson e João Azevedo, Santa Rita vai ser contemplada com 50 ruas? Aí ele abriu um sorriso e vai ser, confirmou. Vai ser. Então, está vindo uma parceria boa. Excelente. Nada mais justo. Nada já chegaram mais justo. mais de 3 mil cartões alimentação, os cartões sociais da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Esse reforço no PAA, ruas para serem calçadas, eu não sei realmente qual o tiro errado que está sendo dado até agora. Vamos prosseguir? Bora. Hoje, um fato histórico na cidade, né? A Guarda Municipal, começa a atuar a partir de hoje em Santa Rita. A gente sabe que foi um trabalho de algumas mãos, né? Começou com a solicitação de Marinaldo, né? De 2021, que pediu para que se fosse criada a guarda. E hoje, na gestão de Jackson, a convocado os primeiros quantos? Eu estava no médico, você estava lá presente na solenidade. 30 agentes, foi? Acho que são 37. Pronto, 37 guardas que já estão na primeira turma de formação, que já estão formados, devidamente já habilitados. Já vão atuar agora. E que vão para a rua e trabalham no São João. No São João e em seguida vão para os prédios públicos, vão auxiliar também a Polícia Militar nas ruas. No caso, tem a guarda ostensiva de rua e tem a guarda patrimonial. Patrimonial. Certo. Eu conversei com o prefeito Jacques Salvino e tem uma sonora. Uma sonora. Vamos ver e ouvir? Bora, vamos lá. Pode colocar aqui na tela, Marcelinho, para a gente assistir aqui e pode colocar para o pessoal em casa. Vamos ouvir. Momento histórico aqui na cidade de Santa Rita. Guarda Municipal já está toda pronta. Graças a Deus, é um projeto que iniciou em 2021, quando eu ainda era vereador, e quis o destino, quis o Senhor que eu tivesse hoje como prefeito para dar posse à primeira turma, né, da Guarda Municipal. E o local foi pensado com muito carinho, aos pés da nossa Santa Rita de Cássia, para que ela possa continuar nos trazendo proteção, discernimento e muita bênção, para que a gente possa continuar guiando a nossa administração com muito carinho. Tem pretensões de aumentar a guarda? O contingente? O contingente ele foi dado posse a alguns agora, porque a gente precisa ter muita segurança administrativa e financeira, para que a gente possa dar passos mais firmes, mas com certeza
o que foi nomeado hoje ele não é suficiente para uma cidade tão importante, tão grande como é a nossa Santa Rita. Então, brevemente, a gente deve estar conversando e analisando junto ao secretário e à equipe técnica. Já irão atuar no São João, né? Isso, essa primeira turma ela já está apta e capacitada para nos auxiliar e nos trazer um pouco mais de segurança no São João. Santa Rita! E tá aí, ó. Jackson com os guardas municipais de Santa Rita, juntamente com o vice-prefeito Edinaldo Delícia. Aí. Tem gente que tem raiva, sabia? Não gosta. Não tem. Eu poderia dizer uma coisa, vou manter o nível vou manter o nível do podcast. Mas tem gente que fica torcendo para o pior, cara. Eu acho impressionante. Tá com raiva, morde a nádega. Pronto. Mantive o nível. Manteve o nível. Morde a Mas nádega. é como a gente falou desde o início, desde o ano passado, pós-eleição, desejo boa sorte a Jackson. Sim, mas A gente não tem- acabou a campanha, palanque desarmado. Desarmado, mano, deixa o camarada trabalhar, ele tá correndo atrás. Não foi a escolha final, não foi Jackson. É. Não foi, depois de tudo que aconteceu, o saldo final, no Foi, dia 6 de outubro, 8 horas da noite, quem era o prefeito eleito? Não era Jackson? Ponto final. Não tem muito o que fazer, não. Vamos só torcer. Na que dê tudo verdade, certo. o tabuleiro em Santa Rita está se movimentando muito rapidamente. A gente vê o prefeito surpreendendo pela rapidez com que tem se articulado, tem se fortalecido muito politicamente, porque tem agrupado, né, tem feito um agrupamento de agentes políticos muito importante, e daqui a pouco começa um período pré-eleitoral onde o joio será separado do trigo. Infelizmente, eu digo muito infelizmente mesmo, Jackson sabe que hoje é ainda uma gestão que muito provavelmente deve passar por alguma reforma administrativa, não sei, não posso precisar quanto, porque não sou o prefeito, a gente está dizendo exatamente que o prefeito é ele, mas claramente vê-se algumas personagens destoando do atual sistema, e a gente sabe, e é necessário que a gente faça essa leitura franca e sincera. O prefeito entende e compreende, sim, que algumas figuras estão destoando e que o que ele precisa, sim, é do seu time, é da sua equipe, é das pessoas que estão lá para suar a camisa por ele. Infelizmente, algumas pessoas ainda sequer levantaram da cadeira, que dirá suar a camisa. Então, eu acredito, é uma opinião pessoal minha, isso não é informação, é uma opinião. Acredito que seja um governo que deva passar por alguma reforma administrativa para que peças pontuais sejam substituídas, para que peças que queiram produzir, trabalhar, vestir e suar essa camisa pela cidade, e principalmente pela gestão do prefeito, alguém que vá à luta em defesa, em razão do seu projeto de gestão, do seu projeto de governo, e que faça acontecer as realidades necessárias que Santa Rita realmente precisa, diante das realidades fictícias montadas dos últimos 8 anos. Essa é a grande questão. O que não se pode criar, sob qualquer hipótese, é de que Jackson herdou os Emirados Árabes, me fugiu. Dubai, Vinícius. O que não pode se entender aqui é que Jackson herdou Dubai e que Dubai está começando a cair os pedaços porque não está se tomando conta. Não tem nada de Dubai, não tem nada de paraíso. Deixaram a fatura para ele Não tem pagar. nada de primeiro mundo. Na verdade, Porque deixaram a existe fatura uma para ele fatura a pagar. ser paga Ser paga. por aquilo que pintou-se em um quadro imaginário de que era a melhor coisa do mundo, e a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem assim. Existe uma conta a ser paga, existe uma série de obras a serem tocadas, a serem retomadas, e, enfim, a gente precisa dar o tempo necessário para que as coisas maturem, para que uma equipe, de fato, as pessoas realmente se engajem nesse projeto de governo e que façam as realizações que a cidade precisa. Muito bem. Quer pontuar mais alguma coisa? Eu estou tranquilo. Se você trouxer para cá, a gente...
Então tá de boa. Eu tô light hoje. Estamos light, Estamos mas a light. semana foi tranquila. Foi tranquilo, não foi? Foi sossegado. Foi tranquilo, graças a Deus. Vamos lá. Vamos comer cachorro quente? Bora? Tô dentro. Chega pra cá. Pode colocar na aberta aqui, Vinícius. Vamos comer o cachorro quente? Vamos embora, essa hora, hein? Vamos apresentar. Depois traz pra cá pra gente mostrar aqui pros nossos... Tira a tampa, né? Para os nossos espectadores, você que está na rádio 100.5, quiser ver agora que é um cachorro quente. São quantos metros esse cachorro quente? Coxinha, a gente teve a satisfação, né, de trazer esse mega presente para a gente aqui, para toda a equipe. Aproveitar a oportunidade, dar um abraço de coração. A doutora Joyce e a Lito são os proprietários do cachorro quente do Gordo, lá no Geisel. É um cachorro quente, é o maior cachorro quente da cidade, né? Então é um cachorro quente de mais de 1,80 m. E é uma delícia, é uma referência hoje na nossa cidade. Eu convido a você, ao mano, ir lá. Sintam-se convidados. Chega lá, você vai bater na mesa e dizer quem mandou vir aqui foi Vinícius, contador, isso mesmo. Então, Marcelo, além de ser muito grande, é delicioso, viu, meu amigo? Eu vou mandar o print para tu aí do Instagram dele. É delicioso de verdade, viu, meu amigo? O Instagram do Cachorro Quente do Gordo, JP. E ele tem um molho, coxinha, você não tem noção não, meu amigo. O molho veio. Eu tô em tratamento para não comer mais, porque é difícil. Ó mesmo, meu amigo. Esse molho veio. Mano, tá lascado aí, viu, bicho? Eu tomei. Eles Vem são calabresa, são quantos frango. centímetros esse? 1,80 m, se eu não me engano, maior. Ele trabalha com vários tamanhos, né? Vem de 3 centímetros, então. Então ele fica ali na principal do Geisel. Então, quando recebi o convite para fazer parte do podcast, eu disse, liguei para os proprietários. Faz o mesmo processo do outro. Liguei para os proprietários, tá aí o Instagram. Vai Chama mostrar. essa audiência aí para seguir, Coxinha, que eu tô com uma dívida lá. Eu digo, rapaz, Vamos seguir lá. manda o vamos presente seguir. para Coxinha e para Mano, Você porque... que tá agora na rádio 100.5, se você quiser ver um cachorro quente grande, Ó, ele é cortado por conta da entrega, né? olha, ele é cortado por causa da entrega aí, que não tem condição do cara vir. Aí tem, Amigo, tem que cheiro trazer aqui tá imoral. numa saveiro, né? Não é não, mano, pra trazer ele 1,20 m, né? 1,20 m o tamanho maior, 1,20 m. Esse tem quanto? 1,20 m, né? Esse tem 1,20 Olha m. aí, está no ar aí, ó. Isso. Cachorro quente do Gordo JP, o maior e melhor cachorro quente de Jampa. Tá aí, ó. Fica aí na Juscelino Kubitschek, Isso, na principal do Geisel. principal do Geisel aí, ó. Segue lá o Instagram deles lá, já tem 73.200 É muito bom, é muito bom. Esse molhozinho que ele faz aqui é uma receita que ele não... por incrível que pareça, Depois vou ele marcar não com você deixa pra ir ninguém lá. fazer esse molho, você acredita? Eu acredito. Eu brigo, rapaz, como é que pode? Meu amigo, o molho não tem quem mexa, sou eu que faço. E é mesmo. Só ele que faz o molho. O molho é uma delícia, é um tipo de molho com maionese, com algo que é muito gostoso. Eita, o segredo tá nesse molho, né? O segredo tá no molho, esse coxinha. É o Matheus, né? Matheus França. É o Matheus, a Joyce e o e a Lito. Joyce O Matheus é o Pronto, gerente. Um abraço para eles. E obrigado mais uma vez aí. Essa é a segunda vez que ele já mandou, aquela outra vez que você veio aqui. Exatamente. Ei, dá para todo mundo comer, viu? Dá que sobra, viu? Olha, Vamos embora. Eu acho que o mano já tá fazendo o pedido dele ali. o mano tá se programando que É amanhã uma vai. delícia, é verdade. Vamos continuar. Rapaz, esse cheiro é peso. E aí, Marcelinho? Tu tá sentindo o cheiro aí, Marcelinho? A Celinha se acaba, hein? Pessoal que nos acompanha pela Rádio 100.5, um grande abraço para vocês, grande abraço. Valeu, Rádio 100.5. 9 horas está encerrando na 100.5, né? Um abraço para todos, a Rádio 100.5. A gente segue aqui no YouTube. Tem perguntas aí para... Eu quero saber sobre a limitada. Qual o teto máximo a partir de quanto? Tá. O camarada começa a declarar. Vamos lá, antes de responder sua pergunta, Gostinha, mano, eu queria aqui deixar um registro fantástico. Estão aqui duas peças fundamentais na nossa empresa, na nossa equipe, que é o Ramon e o Renan. Duas pessoas que estão no nosso projeto. São irmãos, João? Não. Ramon e Renan, né? Ramon e Renan, dá uma Parece dupla irmão. sertaneja. Enfim, agradecer a presença deles aqui, que na oportunidade estão representando toda a nossa equipe, né? Sim, claro. Eu costumo dizer que não se faz nada grande sozinho, né? Tem toda uma equipe por trás, ou de lado, enfim, uma equipe junta que labuta todos os dias, sabe, mano? É um desafio muito grande. Nós estamos numa geração, no momento do imediatismo, então tudo hoje é para ontem. Então, deixar aqui o registro, minha gratidão, não só esses dois aqui que estão me acompanhando, estão representando toda a equipe, mas todos aí que estão nos assistindo, dizer que eu tenho uma gratidão a Deus muito grande por ter
toda uma equipe completa lá todos os dias, labutando para atender nossos clientes muito bem. Então, voltando para a sua pergunta, Coxinha, a natureza jurídica, e é normal confundir, ela não tem nada a ver com o regime de tributação, né? A natureza jurídica é uma coisa e o regime de tributação é outra. Então, a empresa que tem teto de faturamento é o MEI, né, que é 81 mil anual ou 6.750 mensal, né, tanto compra como venda. O Simples Nacional, que existem as faixas de tributação e de alíquota de imposto. E sim, o Simples tem teto, né, que é o teto máximo para você ser Simples Nacional, que é um regime simplificado de tributação, é 4.800.000. Então, não é a limitada. Né? A limitada é a natureza jurídica, como o Mano está dizendo, é o patrimônio, é como pode te alcançar. Mas o limite de faturamento e a tributação, né? O regime de tributação, aí é outra coisa. Então, o Simples sim tem um limite, passou de 4.800.000, aí sim você tem que ser uma empresa lucro presumido ou lucro real, que é o regime de tributação. O que é que se pode esperar em termos de imposto de renda para o próximo ano? O que é que a gente pode esperar de novidade? A gente tem um cenário de perspectiva e de esperança, né, que esse governo cumpra, né, que foi o que foi prometido, que é uma faixa de isenção até 5 mil. Né? Então, a ideia é que de 2026 a gente já tem uma isenção aí de quem recebe 5 mil não pagar imposto de renda. Você pode achar que é pouco, mas a gente pega pessoas que têm uma renda de 3, 4 mil, que deixaram aos cofres públicos 20, 30 mil reais. Então, isso voltando para o bolso do contribuinte é muito dinheiro. Né? Você hoje, mano, vai fazer uma feira, diga-se de passagem, amigo, você não se faz uma feira com 500 reais mais. Não, faz não. Você não faz um salário mínimo, não dá para ser a feira da semana, cara. Então, assim, a gente está num cenário preocupante, desesperador da nossa economia. Você passa pelo centro da cidade, é tudo fechado. E por incrível que pareça, né? Claro que, né, a gente vive um outro momento, um momento de tecnologia, as pessoas compram muito agora pela internet, mas é uma perspectiva preocupante, onde o nosso dinheiro hoje não tem mais valor. Então, a esperança é que próximo ano ajuste mais esse imposto de renda e diminua a retirada do dinheiro no bolso do contribuinte. Então, a gente espera, sim, que tenha uma alíquota menor, uma faixa de isenção maior, mas em contrapartida eu costumo dizer que não existe almoço grátis, né? O governo federal vai desaguar em algum lugar. Né? Tá vindo aí a reforma tributária, porque assim, em grosso modo, a reforma tributária que foi aprovada depois de muita luta, ela veio exatamente para agarrar o ramo do serviço. O governo federal, ele não tem poder que é sobre praticamente um dos pilares mais importantes da economia hoje, é serviço, né? Exatamente. Mas o governo está preocupado. O IFA é uma coisa boa para a gente? Depende. Poucos defendem, né, nos Estados Unidos que o IVA é a melhor opção e tal, mas eu costumo dizer que é diferente. As pessoas, às vezes, mano, pegam uma comparatividade dos Estados Unidos, que é um outro mundo, que, tipo, outra cultura. Ajustar tudo em um único imposto. Resumindo, esse microfone vale 100, 110, 10 é o imposto. Então, simplifica a tributação, a apuração. Simplifica. Mas eu não vou aqui ser ousado dizer que é melhor ou pior, porque muitas vezes trazem a prática dos melhores países do planeta. Você se compara com a cultura fantástica. Hoje se você pegar hoje aqueles mercadinhos de conveniência hoje que você mesmo compra, você paga, os caras vão lá e roubam. A cultura do nosso país, infelizmente, deixa a desejar. Então, eu tenho muita cautela, às vezes, comparar, mas o IVA lá nos Estados Unidos, não sei aonde, é melhor. Mas lá é outra cultura, lá é outro planeta, lá são outras pessoas. Mas, assim, eu vejo que a reforma tributária, depois de muitos anos, conseguiu aprovar, depois de muita articulação política, depois de muita batalha com os órgãos Aguinaldo Ribeiro, relator, né, do projeto. Né? Exatamente, paraibano. A gente espera... e muitos contadores, mano, estão criticando. Cara, não tem quem aguenta, eu vou endoidar. Eu estou dando glória a Deus, meu amigo. Porque é aí que o contador, o bom profissional, vai mostrar a sua diferença. Vai filtrar o mercado. Vai filtrar o mercado, irmão. Então, esses curiosos que tem aí, vai dar uma filtrada, né? Enfim, quem não se qualifica, quem não tiver em constante qualificação, busca de conhecimento, vai terminar ficando para trás. Mas existem algumas pegadinhas. Por exemplo, o Simples Nacional muitas vezes não vai ser mais vantajoso,
porque termina que você não vai conseguir aproveitar um determinado crédito ou não. Então, muito cuidado, muito planejamento. Você falou que o simples talvez não seja mais o grande, né, o grande X da questão. A tributação em cima do lucro, qual é a diferença para o simples? Tá, vamos lá. Imagine que você tem uma empresa do Simples Nacional. E na movimentação desse mês você teve prejuízo, ou seja, a sua receita foi menor do que a sua despesa. Mas eu tenho o meu DAS para pagar daqui a pouco. Acabou-se. Você respondeu a pergunta. Então, mesmo a tua operação tendo faturamento, você vai pagar a sua tributação em cima do faturamento. Né? 6% se você estiver na primeira faixa. Sim, ali. Certo. Eita, mas eu tive um prejuízo, sei lá, caiu isso, caiu aquilo, a operação, mais despesa, contratei mais. Não importa, no Simples Nacional ele quer só a sua tributação sobre o faturamento. Por exemplo, trazendo uma realidade para uma empresa de lucro real, o que é o lucro real? É exatamente a tua apuração real, receita menos despesa, tirando aquele toda X ali, eu vou pagar o imposto sobre aquilo lá. Em cima daquilo ali. E se eu tive prejuízo, eu não vou pagar nada e ainda posso me creditar nas apurações futuras sobre esse prejuízo. Caramba, bicho, que negócio. É fantástico, né? Arretado, é o melhor regime de tributação, mas calma. Nenhum café de graça. Exatamente. O governo não vai deixar você dizer como é a tributação sem pesar a mão sobre você. Então, são empresas, em tese, com um maior nível de organização administrativo, financeiro e contábil. Por quê? Mensalmente você tem que fechar a sua contabilidade, a sua escrita contábil, apropriar todas as despesas corretamente dentro das escritas contábeis, ter o comprovante, ter a prova que houve aquela despesa. Você não pode fazer despesa fictícia. Certo. E aí, a partir daí, no encerramento, se teve prejuízo, você não vai pagar imposto em tese nenhum, entendeu? Mas é um regime de tributação que é o melhor, porém o pior, porque os olhos da fiscalização é pior, a Receita olha com mais olhos e com mais veemência a fiscalização desse tipo de empresa. Tem mais alguma? Não, por hora. Então vamos falar da empresa dele agora. Certo. Vamos falar agora da empresa. Tudo certo. Da empresa. Bora. Da Impacto. Qual tipo de... eu sou um empreendedor. Qual o tamanho? Você tem esse... Não, eu só quero empresas grandes, porte pequeno, porte médio, porte grande. Qual as empresas que você atende lá? Esse é o grande problema do empreendedor, né, Coxinha? Quando você não tem nada, quando você começa a sua trajetória, você atende todo mundo, né? Sim. Aí quando você é grande, você esquece o pequeno. Então lá não tem isso, tá? Claro que a gente, no nível estratégico e de organizacional, a gente subdivide os atendimentos, a equipe, mas nós atendemos, Coxinha, todo tipo de empresa, todo empresário que precisa da nossa ajuda. Eu posso dizer que é uma injustiça muito grande. E quando eu estava lá atrás, que eu não tinha cliente, que eu ajoelhava e dizia, meu Deus, me ajude, eu queria um cliente aqui. E eu não tinha. Aí chega um meio, eu atendia. Aí agora não, porque nós somos grandes. Não, a gente sim atende todo empresário. Nós temos produtos e serviços que focam no pequeno microempreendedor, produtos que auxiliam o microempreendedor. Nós fazemos o canal, inclusive, com instituição financeira para auxiliar o microempreendedor individual. Por quê? Porque esse cara vai ser grande amanhã, Mano e Luciano. Esse cara vai precisar e existe uma coisa chamada gratidão que você vai levar para o resto da vida. Então, ele é pequeno hoje, amanhã ele vai ser grande. Ele vai buscar a equipe da Impacto Soluções Contábeis. Eu tenho clientes lá que chegaram como MEI e hoje faturam 200 mil. Perfeito. Entendeu? E hoje são clientes e disseram, Vinícius, chegou um cara aqui e ofereceu uma proposta melhor, mas eu não saio, cara. Estou com você junto, porque no pior momento da minha empresa você estava comigo. Então, a gente leva muito isso, sabe? A gente não abre mão. Claro que tem que ter um nível de organização, né, de suporte, mas lá a gente atende o microempreendedor individual, a gente atende empresa de serviço, empresa de comércio. Nós também temos uma equipe voltada para a construção civil, para a imobiliária, para a construtora, para corretores de imóveis, né? Nós estamos agora abrindo esse leque, visando exatamente alcançar todas as classes. A gente hoje só não é adepto da contabilidade digital. Tá? O que é a contabilidade digital? Aquela contabilidade que tu paga um valor todo mês e é um sistema que te atende. Eu não sou adepto da contabilidade digital. Pode ser que amanhã eu pense de forma diferente, né? Mas eu gosto do corpo a corpo, eu gosto do cliente falando comigo no celular, eu gosto de visitar ele, de brigar com ele, de arrumar uma confusão, amanhã ligar pedindo desculpa. A gente tem muito disso, né? De estar na sala de reunião, de rabiscar, de apontar na tela, porque é esse corpo a corpo que o empresário precisa, mano. Tem um empresário que vai ver o digital? Vai.
Mas tem um empresário que quer corpo a corpo, cara. Quer o presencial. Né? Ele quer olhar no olho, ele quer apertar a sua mão, ele quer ver a equipe produzindo. Eu não sou hoje adepto da contabilidade digital, aquela que você tem 500 mil empresas e não sabe nem o nome do empresário, do dono. Né? Então, lá a gente está construindo com muita luta, né? Mano, a nossa empresa não tem nem 5 anos de existência, né? Para você ver. Eu, há pouco tempo atrás, estava trabalhando com meu amigo Coxinha, né? Eu era cinegrafista. 2013, eu saí da TV, foi quando eu voltei direto para a minha profissão, e em 2019 e 2020 foi que a gente fundou de verdade a Impacto Soluções Contábeis, que eu digo assim, fundou porque a gente ficou full time, trabalhando naquele mesmo ambiente, e, cara, a gente vem crescendo de uma forma que não tem como justificar nada, mano, é a mão de Deus pura dentro daquele lugar, porque a gente não tem conseguido braço para dar conta de tanta empresa que está chegando. Que bom. E os funcionários motivados, contribuindo, outros não, outros sim, e a gente trabalhando com muita labuta para atender o nosso cliente muito bem. Hoje, quantos profissionais tem na sua empresa? Hoje a gente está com quase 17, né? Porque houve uma saída agora há pouco, mas em tese 17 pessoas distribuída em contábil, fiscal, pessoal, BPO financeiro, né? Que é a terceirização do seu setor financeiro. Nós temos hoje uma equipe de vendas e a gente tem o que era mais sonhado, a gente nunca conseguia isso, Luciano, que era exatamente uma equipe do marketing. A gente nunca teve uma equipe do marketing interna. E quando foi agora, em 2025, a gente trouxe uma pessoa para o marketing interno, a gente tem uma equipe externa, e tem nos ajudado muito a alcançar outras pessoas, a alcançar outros estados, a alcançar outras pessoas que possam confiar no nosso trabalho. E a gente vem crescendo bastante, meu amigo, e sem o lado de cima, sem Deus, sem a presença dele, sem o temor do nosso time, da nossa empresa, a gente não chegaria em lugar nenhum. É isso aí. Aí, pronto, eu estou agora assistindo em casa. Como é que eu faço para entrar em contato com a sua empresa? Coisa boa. Fiquei interessado. Primeiro, Coxinha, eu queria que a galera me seguisse aí, né? Estou com um desafio lá no @ViniciusMoraesJP, que é meu Instagram pessoal, que é onde eu tenho mais liberdade para postar, para conversar com a galera. Já no da empresa, a equipe do marketing me proibiu, não posso estar mexendo muito. Então, assim, primeiro vai lá, me segue, Vinícius Moraes JP, fala comigo no direct. Nós temos o Instagram da empresa, que é o Impacto Soluções, né, que é Soluções _, que é o Instagram da empresa, ou o meu telefone pessoal, né, é um pouco audacioso fazer isso, mas o meu celular pessoal é aberto, eu atendo o meu cliente, o meu amigo, o meu parceiro, eu atendo contadores mais do que meus clientes, porque eu acho que a profissão ela é muito ampla, a gente tem que gerar relacionamento, gerar network. Então, meu telefone no 838876-4736, eu estou virado no dindim, 24 horas à disposição para atender. Ele estava dando entrevista, sabe a quem, mano? Diga aí. Gerardo Rabelo. Foi. Nosso amigo Gerardo, eu já cheguei a trabalhar com ele já, né, em TV. Eu estive do lado dele, eu fiquei foi com vergonha, porque a elegância de Gerardo é diferenciada, né, meu amigo? Elegante, entendeu? Elegante. Mas é uma figuraça. Prazer. Não é fraco, não. E mano, eu acho que o mais importante... Ele tá atendendo empresas grandes, né? Eu acho que o mais importante, sabe, quem está nos assistindo, mano, não deixe de sonhar, meu amigo. Porque... Você pode falar o nome, pelo menos, de uma empresa dessas da grande que você atende? Pode, não? Posso. Vamos começar. O Cachorro Quente do Gordo é uma delas. Sim. Óticas Paulistas, Eternize, uma grande empresa no nosso estado de estampamento de placas do Detran. Hoje a gente tem mais de 160 clientes. Aí. Que massa. Né? Mais de A empresa 160 dela clientes. É bem consolidada. Bom demais. loucura Parabéns, grande, parabéns loucura mesmo, grande. verdade. Mas eu queria dizer assim, não deixe de sonhar, cara, porque Coxinha vivenciou um pouquinho comigo, eu sempre brigava com Coxinha, vou vazar aqui a informação, porque eu sempre acreditei no seu potencial. Coxinha tinha muito medo no início e a gente vivenciava, né? A gente trabalhava junto, então no intervalo de um programa e outro a gente estava junto, e eu estava ali por trás das câmeras e muitas vezes eu conhecia, por exemplo, Gerardo, Rabelo, Abelardo, a galera que apresentava. E eu tinha um encantamento pelaquela galera lá. Eu aproveitar aqui e falar de Fernandinha Albuquerque, que eu digo sempre à minha equipe, é uma referência para mim hoje. Porque eu aprendi muito com aquela mulher. Fernandinha Albuquerque, ela, na essência de apresentar um programa, meu amigo,
difícil conhecer uma realmente, pessoa. ela é muito Ela boa tem mesmo. um poder de comunicação muito grande. Então, eu aprendi muito com ela. A humildade dela de me ensinar, de conversar comigo. Então, eu tinha um sonho de, poxa, eu queria estar um dia com essa galera aí. Isso era a minha meta de vida, mano. Eu dizia, eu vou chegar lá. Eu vou ser referência na minha profissão. E eu busco isso Show incessantemente. de Não bola. estou em lugar nenhum ainda. Mas eu busco, porque eu acho que a humildade é o pilar de tudo. É isso então aí. eu busco incessantemente. Eu quero estar perto dos melhores, eu quero estar ali com muito trabalho. Hoje a gente tem concedido entrevista a todas as empresas hoje de comunicação do Estado, com muita humildade. Eu fico muito feliz, porque eu costumo dizer que é a oportunidade que Deus me dá de chegar em pessoas que eu jamais chegaria com minhas próprias mãos, que é através da TV, né? Então, eu fico muito feliz, com muita humildade, mas muita alegria de poder estar trilhando um caminho, mano, que poucos sabem o que eu passei. Poucos sabem que no meu primeiro emprego eu vendi, eu tirei uma bicicleta no cartão e eu ia do Cristo para o centro de bicicleta na chuva e eu levava o almoço da quentinha, aquela quentinha que fazia puff, né? Que quando você abria ela estava com mau cheiro, e eu almoçava porque eu precisava economizar. Então, todas as dificuldades que eu passei era como combustível. E não era um combustível só para que eu pudesse ter uma vida melhor. Era um combustível para dizer, eu quero construir uma empresa que faça diferença na vida das pessoas, dos colaboradores. Então, tudo hoje que a gente busca para a empresa pode não ser o que os colaboradores esperam, mas é o que a gente consegue ofertar e o que a gente está buscando muito mais para que a gente seja uma referência de empresa para se trabalhar. Show de bola. E é isso. É história, viu? É história. Você quer acrescentar algo mais? Não, cara, primeiro só gratidão estar aqui com vocês, aprendendo bom com essas duas tê-la feras aí. Aquela aqui. Agradecer ao Marcelinho, Pequeno Príncipe. Tá ali, tá somando. Tá pilotando a nave hoje. Pilotando. Sabe, ele é conhecido como Pequeno Dinossauro, lá de Souza. Filho de Aldeone Abrantes. Marcelinho, brincadeira. É gente, primeira qualidade. Abraçar meu amigo Aaron Cid, o Alisson Bezerra. Ele também faz parte lá da Rede Mais, né? Um grande abraço para Aaron, o Alisson. No caso, o Marcelinho substituiu o Anderson, no caso, né? Foi. Aproveitar e mandar um abraço para Heron, né? Eu trabalhei com ele. Eu era o cinegrafista de Heron. Foi. Foi. Sinto muita saudade, viu, mano, dessa época, cara. A turma pergunta, tu tem saudade desse cara? Se eu pudesse, eu ainda tava lá até hoje, porque é algo que me fascina, é algo que apaixona. Parte do jornalismo. Mas é apaixonante demais. Marcelinho, um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado por ter somado conosco. Abraçar parte da sua equipe aqui, os dois jovens. Renan e Ramon. Pode montar a dupla certa, né? Renan dá e Ramon. Mano Costa, meu irmão. Valeu. Obrigado por mais um, né? Valeu mesmo. Foi massa. Eu quero que próxima semana você vai estar aqui de novo. Vou lhe convocar. Rapaz, Vou lhe convocar. enquanto não arrumar uma confusão, tu não A sossega, próxima né, cara? semana vai ser bom. Assim, todos são bons, mas você gosta. Tá certo, tá bom. Gosta Eu vou confiar no seu... Você gosta do moído. Vou confiar na sua dica. Mano, pegou leve comigo hoje. Enquanto ele não arrumar uma confusão, ele não vai sossegar. Vara-se embora. Vinícius, meu irmão, mais uma vez. Ô, meu irmão, gratidão Obrigadão, demais, viu? viu? Conto comigo Obrigadão. sempre, viu, mano? Você ter Prazerzão. vindo Meu irmão, aqui satisfação. conosco. Conto comigo. Sucesso para sua empresa. Muito obrigado e conto comigo sempre. Não importa E eu aí o que escolhi a seja. sua empresa para cuidar da minha empresa. Nem que seja pra gente levar uma feira, subir numa ladeira, a gente leva. Mas Vamos conta embora. comigo. Deixa eu aqui agradecer rapidinho a meu amigo Demóstenes da Crachá e Companhia. Um grande abraço, Demóstenes. A meu amigo Amor da Peixada do Amor. Meu amigo Cebola, da Churrascaria do Cebola, que é lá no Mercado Central. E também lá em Tibiri, na Praça dos Quiosques. Meu amigo Josa Motos, lá em Mangabeira, na Alfredo Ferreira da Rocha, que tem a bicicleta elétrica. Olha aí. Lá em Josa? Em Josa, top. Os pneus largos. Coisa linda, vê se. Você não vai gastar com gasolina, meu amigo. Então, até Boa, só viu, ligar na Marcelinho? tomada. Só ligar da tomada. É boa demais a bicicleta, muito boa. Josa Motos, meu amigo Marconi Gamarra da Vale Pré-Moldados também. Grande abraço para eles. E deixa eu aqui fechar aqui o episódio de hoje. Pode fechar comigo aqui, Marcelo? Deixa eu me enquadrar aqui. Parabenizar um amigo que a vida me deu. Eu chamo ele de Papito, mas ele não tem idade de ser meu pai. Ele tem idade de ser meu irmão, meu irmão mais velho. Estou falando aqui do radialista, jornalista
empresário Adelton Alves. Está aniversariando amanhã. Eu quero aqui deixar aqui registrado aqui através desse podcast meu carinho, meu respeito que eu tenho por ele, e Adelton também tem por mim. E Adelton, muita saúde para você, meu irmão. Saúde, vida longa para você. Deus continue abençoando sua vida, sucesso nos negócios, na sua vida. E vida longa para Adelton. Salve, salve. É isso, parabéns. Né? Amanhã Então, muita saúde, paz e vida longa. 24 de maio. E tem programa, né? Tem, amanhã vai ter programa especial. Então, vamos embora. Com a Adelton. E, gente, um abraço. Sexta-feira a gente encontra aqui. Marcelinho, valeu. Valeu, um abraço.